Glória a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus por tudo quanto o Senhor Jesus tem nos concedido neste culto, a sua presença, sua palavra, os louvores que são entoados em direção a Ele, aonde o adoramos, o exaltamos e o engrandecemos, e Ele, por misericórdia, libera a sua doce presença. Nossa gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, e também ao nosso amado pastor Roberto e o nosso pastor Josué Moraes, pela confiança em nós depositada. Sabemos das nossas limitações e da nossa total carência e dependência de Deus. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura num texto que é, por demais, conhecido de todos nós, dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, este livro que foi escrito pelo Dr. Lucas, sendo ele testemunha de muitos episódios que por ele mesmo foi escrito. E este livro dos Atos dos Apóstolos é um livro altamente que nos motiva, nos dá esperança, nos dá alegria de ver a atuação tão profunda e tão potente do Espírito Santo de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele conta a história, o início da história da igreja primitiva e também a inauguração da atuação ilimitada do Espírito Santo. E louvamos a Deus, pois com isso, com essa descida do Espírito Santo, este avanço, e também avanços que quebram alguns protocolos, quebram alguns paradigmas, como a entrada do Evangelho dentro do mundo dos gentios, dando assim uma inauguração também a esta etapa, também sendo utilizado por Deus o apóstolo Pedro, quando vai até a casa do centurião Cornélio, e também de forma mais abrangente pelo apóstolo Paulo, quando invade de forma mais precisa o mundo dos gentios. E no capítulo de número 20 vai retratar num período em que o apóstolo Paulo está em uma de suas viagens missionárias, e ele está ali, ele já tinha passado ali alguns dias na cidade de Troade, e depois de ter passado alguns dias, já estava pronto para se despedir daquela cidade, e me parece que o culto de despedida foi um culto de domingo, e ele começa o discurso no horário de sempre, porém ele sente uma necessidade, ou também o Espírito Santo vocaciona, para que ele pudesse falar alguns assuntos. A Bíblia não fala qual foi o assunto em que o apóstolo Paulo ele vai tratar, mas a Bíblia faz questão que ele prolongou o discurso. Certamente o apóstolo Paulo estava dando algumas orientações, pois ele sabia que iria demorar um pouco a voltar até aquele lugar, e dali ele aproveita para dar orientações, para quando fosse embora, deixasse o povo abalizado, deixasse o povo conhecido, com o conhecimento necessário para continuar a jornada. E dentro daquela reunião, certamente uma reunião com a presença do apóstolo Paulo, certamente teria atraído muita gente, e a Bíblia enfatiza e destaca
um jovem de nome Eutico, que estava ali. Porém, a posição de que Eutico estava era em cima de uma janela, querendo ver o discurso do apóstolo Paulo. A Bíblia não fala muito das características de vida de Eutico. A Bíblia não fala se ele era um homem de Deus ou se não era um homem de Deus. A Bíblia não fala muito. Só que o nome de Eutico dá-nos a entender que ele era bem-aventurado, abastado, a etimologia do nome dele. E quando Eutico ele toma aquela atitude de estar na janela, que era uma posição um tanto indecisa, pois quem está na janela não está nem dentro e nem fora. Quem está na janela não está participando inteiramente daquilo que está dentro e também está participando de parte daquilo que está fora. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Eutico estando ali, a posição dele estando ali, leva-nos a entender, é claro e evidente que nós não podemos enfatizar isso, mas para que nós venhamos ter uma aplicação nesta noite, desta palavra, nós podemos entender que Eutico, naquela posição em cima da janela, ele estava em cima do muro, ele estava indeciso, ele não sabia se queria estar dentro ou se queria estar fora. Eu me lembro agora de uma história de um homem que estava assentado em cima de um muro e ele olhava para um lado e estava um anjo dizendo: ei, vem para cá, vem para o lado de cá. E ele olhava para o outro lado e ele via um demônio de braços cruzados e não falava nada. E o anjo do outro lado, desesperado, dizia: vem para cá, vem para o lado de cá. E ele olhava para o demônio não falava nada e o anjo falava muita coisa. E aí ele parou e perguntou para o demônio: olha, o anjo aqui do outro lado está me chamando com toda a força e com toda a ênfase para eu ir para o lado dele. E por que você não está me chamando para ir para o teu lado? E o demônio simplesmente respondeu: é porque você está no muro e o muro me pertence. Quem está no muro me pertence. Moral da história: quando nós estamos em indecisão, quando nós não sabemos de que lado e que nós estamos, quando nós não temos a convicção de informar, de enfatizar de que lado nós estamos, na verdade nós já estamos em um lado, e este lado não é o lado de Deus, este lado é o lado do inimigo. Porque quem está do lado de Deus, ele tem convicção. Quem está do lado de Deus, ele sabe aonde vai, ele sabe o que vai fazer, ele sabe como vai agir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele dá direção. Então nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele nos trouxe aqui neste ambiente para dizer que esta noite é noite de decisão. Esta noite é noite de decidirmos a que lado nós iremos ficar, de que lado nós iremos pertencer. Agora tem uma coisa: em cima do muro, na janela, não dá para ficar. Glória ao nome de Jesus. Aquela atitude de Eutico em cima da janela, ele fala de uma característica chamada acomodação. Quando eu olho para esta característica de Eutico, acomodação, eu me lembro da igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, ela tem essa característica de acomodação. A Bíblia vai informar que a igreja de Laodiceia, quando olhava para si, não sentia nela nenhuma falta. Eles achavam que estavam abastados, eles achavam que estava tudo bem com eles, eles achavam que estavam ricos. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus olha para aquela igreja e diz: olha, a Laodiceia, tu estás pobre, tu estás nu, e ainda tem mais, eu estou pronto para te vomitar, porque tu não és nem quente e nem és frio, tu és morno e eu estou pronto a te vomitar. Quando nós estamos neste meio termo, aonde
não sabemos de que lado nós estaremos. Deus, Ele olha para nós e vê em nós mordidão. E isto, meu irmão, é pior do que ser frio, é pior do que estar lá fora, porque quem está lá fora já está identificado, e se já está identificado, o Espírito Santo a qualquer hora vai ao encontro, vai convidar, vai inquietar. Mas quando estamos no meio termo, fica meio que dificultoso para ser identificado. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus criará situações e mostrará uma saída. A Bíblia diz, irmãos, que quando o discurso se alonga, Eutico, ele dá outra característica de que não estava tão envolvido com o culto, porque enquanto a mensagem estava sendo ministrada, ele cochila. E o que faz a gente cochilar é quando nós não damos a devida atenção. Quando aquilo que está na nossa frente nos interessa, por mais cansado que estejamos, nós conseguimos vencer o sono. Mas aquela atitude de Eutico cochilar é que para ele tanto faz como tanto fez aquilo que estava sendo pronunciado, pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo. E ele cochila. O interessante, irmãos, é que a irresponsabilidade de Eutico era tão grande, porque o lugar aonde ele estava era altamente perigoso. Ele poderia até, como aconteceu, ele poderia cair e morrer, como de fato aconteceu. Mas ele não se preocupa nem com a sua própria vida. Quando nós estamos neste caminho de indecisão, nem a nossa vida é importante. Tanto faz como tanto fez. E a Bíblia diz, irmãos, que ele cochila e ele cai. E quando ele cai, traz meio que um alvoroço dentro da igreja, a ponto de que Paulo tem que interromper e tem que parar a mensagem. Porque o que aconteceu ali foi muito grave. A morte no meio de um culto. Mas só que culto não é para a morte. Culto é para a vida. Culto não é para ter ponto final. Culto é para ter continuação de história. Culto não é término de história, pelo contrário, culto é início de história e história nova. Quando ele cai, certamente alguém avisa e diz: morreu, não tem mais jeito. E eu fico imaginando a preocupação do apóstolo Paulo com aquele ambiente, e você está em um culto e alguém morrer no meio do culto que você está dirigindo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele vai até o encontro daquele moço que estava morto. Mas Deus é tão rico em misericórdia que Eutico não cai para fora. Eutico cai para dentro. Se Eutico caísse para fora, talvez ninguém pudesse identificar em tempo. Eutico cai para dentro. E a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo sai da plataforma onde está e vai até o encontro daquele moço. Eu creio que o caminho era longo. E eu creio que naquele caminho, o homem de Deus, a Bíblia não diz, o homem de Deus vai caminhando e pedindo a Deus uma direção. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir?
Como é que eu vou proceder? Eu estou falando de Jesus, eu estou falando das maravilhas, eu estou falando de milagre, eu estou falando de prodígio. Isso eram as mensagens que o apóstolo Paulo costumeiramente pregava. Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que opera, Jesus que faz. Mas uma coisa é falar, outra coisa é viver. Uma coisa é prolongar discurso, outra coisa é colocar o discurso em prática. Se tem morte na igreja, alguém tem que ter vida para que a morte bata em retirada. Glória ao nome de Jesus. E quem tem vida transmite vida para a morte. Quem tem vida tem capacidade de ser usado por Deus para mudar ambiente. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele fala com dois grupos de pessoas aqui neste lugar. O primeiro grupo é o grupo dos indecisos, é o grupo que está na janela. Mas o segundo grupo é o grupo que está vivo e tem capacidade para gerar vida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe Paulo, quando vai no caminho, ele se lembra de 2 Reis, capítulo de número 4, quando a mulher sunamita chega até a presença do profeta Eliseu e diz: olha, profeta, não te pedi filho, e tu me deste, tu fosse usado por Deus, e agora eu tenho um filho, mas agora ele está morto lá em casa, e eu quero que você vá lá em casa. O profeta Eliseu pede para o seu moço Geazi ir na frente com seu bordão, mas não resolve nada. Mas a Bíblia diz que quando o profeta chega, ele fecha a porta e fica sozinho com o menino. Aleluia, glória a Deus. E ele olha e a Bíblia faz questão de dizer: o menino estava morto na cama. Aí o profeta dobra o joelho, ora, clama a Deus e depois ele deita em cima do menino, boca com boca, olho com olho, deita, e a Bíblia diz: e o menino foi aquecido. Aí o profeta andou para um lado, andou para o outro, e novamente orou, e novamente deitou em cima do menino, abraçou o menino, e a Bíblia diz que o menino se levantou e por 7 vezes espirrou. E ali foi festa. Quem sabe Paulo lembrou disso. Aleluia. E ele vai no caminho dizendo assim: Deus de Eliseu, que quando abraçou o menino, o filho da sunamita deu vida. Tu és o mesmo Deus que dá vida onde não tem vida. A Bíblia diz que quando Paulo chega perto, aleluia, ele abraça o menino. Glória a Deus. Ele não toca no pulso, ele não coloca o ouvido no coração, mas ele abraça o menino. Aleluia. E o abraço gerou vida. Aleluia. O menino está morto. Alguém poderia dizer: morreu porque estava no lugar errado, leva para enterrar. Morreu porque estava desinteressado, leva para enterrar. Mas às vezes um abraço resolve. Às vezes um abraço é melhor do que um dedo apontado. O Espírito Santo de Deus está aqui esta noite e está dizendo: eu sou Deus de Paulo que abraça, e eu sou Deus de Eutico que se levanta por causa do abraço. Olha para o teu irmão aí e diz assim: talvez um abraço resolva. Aleluia. Talvez um abraço pode gerar vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jeová nesta noite está dando ordem: abrace. E está dizendo para alguém: deixe ele te abraçar. Aleluia.
O filho pródigo estava morto espiritualmente. Aleluia. E ele disse: eu estou morto, estou acabado, estou destruído, não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou como empregado mesmo. Mas quando chegou lá na porta, o pai estava esperando, e a primeira coisa que o pai fez foi abraçar. Aleluia. Foi abraçar. Talvez nesta noite tu vieste aqui com tantas interrogações e com tanta dúvida na tua alma, mas assim diz o Senhor nesta noite: eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te envolver, eu estou aqui para te dar vida, eu estou aqui para escrever nova história. Tu caíste para dentro hoje. Aleluia. Meus irmãos, já começo a encerrar. Uma morte dentro de um culto, certamente a lógica é encerrar o culto, sim ou não? Só que Deus não trabalha com a lógica. Aleluia. Aleluia. Alguém pode olhar para a tua vida e dizer: a lógica é encerrar esta história. Aleluia. Talvez não precisa nem alguém dizer para você: olha, se eu fosse você, eu encerrava essa história. Você mesmo pode estar com este pensamento dizendo: é melhor encerrar esta minha história. Aleluia. Só que o plano de Deus, o projeto de Deus, não é encerrar nada, não é acabar nada. Aleluia. Tem abraço de Deus chegando, tem abraço de Deus chegando, tem abraço de Deus chegando, tem abraço de Deus chegando. Quem está precisando de abraço é para você mesmo nesta noite. Ele está te abraçando nesta noite. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando ele abraça, aleluia, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo olhou, desceu, inclinou, abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. A morte gera perturbação. A morte gera inquietação. Mas quando há um abraço convicto, a calmaria chega. A tranquilidade chega. Aleluia. E ele diz assim: não se perturbe. A vida nele está. Não há por que se perturbar. Mas eu vi ele caindo, a queda foi grande, o barulho foi grande. Não se perturbe, a vida nele está. Mas todo mundo está sabendo, já gritaram e já disseram que morreram, já mandaram a notícia, já foram dizer para o parente: não se perturbe, a vida nele está. Alguém está dizendo: já pode preparar o funeral, já pode preparar o culto, e já vai dizendo: não se perturbe, a vida nele está. Aleluia, glória a Deus. O culto era para encerrar. Aí ele diz: não vos perturbes, que a vida nele está. Aí sabe o que ele faz? Ele sobe de novo e vai partir pão. Aleluia, versículo de número 11. Ele vai partir pão, vai comer pão, e a Bíblia diz que ele transformou o culto em vigília. Escute,
A morte era para terminar o culto. Todo mundo ir para casa triste, cabisbaixo, contar a história. Olha, Paulo veio, foi uma bênção, mas terminou só Jesus. Mas a Bíblia diz que Paulo estava na direção de Deus. Ele poderia fazer tanta coisa, mas ele abraçou e diz: não se perturbe, ninguém vai atrapalhar nosso culto, ninguém vai atrapalhar nossa adoração. A gente vai partir pão, a gente vai comer pão, e ainda vou pregar até o amanhecer. Eu ainda vou dizer tanta coisa, e o menino vai ficar feliz, o menino vai ficar alegre. E tem mais, ele vai terminar o culto não mais na janela, ele vai terminar o culto no nosso meio, adorando, exaltando e engrandecendo aquele que vive. Aleluia. O que é que o Senhor quer dizer com isso, irmão Ives? Eu quero dizer para você que o culto não terminou da mesma forma para Eutico. O culto para Eutico começou ele indeciso, em cima da janela, com um pé na cova. Mas alguém que tinha vida abraçou, envolveu. Aleluia. E a Bíblia diz que ele termina o culto, todo mundo salmodiando, todo mundo se alegrando. E Eutico foi a motivação do povo adorar. Eutico foi a motivação do povo engrandecer. Eutico foi a motivação do povo dizer: glória a Deus, Deus é poderoso. Eu nunca tinha visto o monstro ressuscitar, mas agora eu estou vendo. Tu estás entendendo o que Deus está falando com você? Aquilo que pode motivar a tua queda, a tua derrota, a tua tristeza, Jeová nesta noite está dizendo: vai ser motivo de glória, vai ser motivo de aleluia, vai ser motivo de cântico, vai ser motivo de culto, de ação de graça. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? O culto de Eutico não vai terminar da mesma forma que começou. Aleluia. Talvez do teu lado tenha um Eutico. Talvez você seja um Eutico. Aleluia. Oh, como eu sinto Jesus aqui esta noite. E Ele está dizendo para você nesta noite: não terminarás o culto da mesma forma que entrou. O Espírito Santo, Ele chega agora e te visita e diz: tem vida, tem vida, tem vida. Tem vida. Jesus nos visita nesta noite com vida. O culto não vai acabar. O culto não vai acabar. Tem vida chegando. Vai ter júbilo, vai ter contentamento, vai ter alegria, vai ter levantamento de bandeira e dizendo: eu venci. Aleluia. Toca no teu irmão aí e diga assim: recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Aleluia. Mas pastor, o morto não veio para o culto, o morto ficou em casa. Leva vida. Leva vida, leva. Leva vida, leva vida, leva vida. Aleluia, leva vida. Você pode ser um Eliseu. Embraça ele lá, abraça ela lá, e Jeová vai chegar com vida, com vida, com vida. Não vão atrapalhar o teu culto. Não vai atrapalhar tua história. Aleluia. Mas pastor, eu ainda sinto as dores da queda. Jeová está aqui nesta noite para restaurar dores. Jeová estará aqui esta noite para sarar as feridas. A Bíblia diz que Eutico se levantou. Diga comigo: Eutico se levantou. Aleluia. Diga assim: por que eu não posso me levantar também? Aleluia. Vai levantar. O sopro de vida que soprou lá no vale de ossos secos. Aleluia. Quando o profeta disse: vento dos quatro cantos, sopra, sopra, sopra. E o que estava espalhado juntou-se.
O que estava fora do lugar foi para o lugar. O que impede desse vento soprar aqui esta noite? O que impede do renovo pedido na oração do pastor Isaac chegar aqui agora? Tem renovo de Deus aqui agora. O Espírito sopra aqui agora. Será que tem coragem de dizer: sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, e aonde eu chegar, eu gere vida, eu gere vida. Que eu seja um Paulo, que quando abraçar a morte bate retirada. Que eu seja um Eliseu, que onde eu chegar, eu gere vida. Tem vida aqui. Aleluia. Não vais morrer. Tem vida. Oh, como eu sinto Jesus aqui esta noite. Porque Ele fala comigo. Jeová está dizendo assim: tem vida espiritual e tem vida física. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Vida, vida, vida. Jesus está aqui nesta noite e está dizendo: eu trato da saúde física e trato também da saúde espiritual. Quem impede de eu te dar vida? Oh, choramanturibia, alava choramai. Você pode adorar a Jesus porque tem vida descendo. Você pode falar línguas estranhas porque tem vida descendo. O renovo de Deus chegou. Aleluia. Aleluia. Eu queria perguntar: onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui agora. Oh, Jesus estará aqui para te abraçar. Ele não quer te apontar. Ele quer te dar vida. E vida em abundância. Ei, procura aí se do teu lado tem um Eutico. Seja um Paulo. Seja um Paulo para ele agora. Diga: vamos, Eutico. Levanta. Tem vida. Tem vida. Onde está a primeira pessoa? Venha. Venha, você precisa de vida. Tem vida de Deus aqui esta noite. Eu não sei se é muito incômodo você ficar de pé e abraçar seu irmão, abraçar sua irmã que está do seu lado e dizer: ei, tem vida pra gente aqui esta noite. Se você puder fazer isso, meu irmão, se você puder fazer isso, minha irmã, faça. Abraça ele aí, abraça ela aí e diga assim: Jesus nos visita com vida. Jesus nos visita com vida. Tem vida hoje. Aleluia. Leve vida para alguém na tua casa hoje. Leve vida para o teu vizinho. Leve vida para a tua parentela. Jesus chegou nesta noite com vida. Com vida.
Glória a Deus. Um quebrantado coração. Deixar uma vida para Jesus. Se estar aí ao seu lado, traga ele, traga ela. Venha. Jesus está lhe dando a oportunidade esta noite. A esperança, a vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.